Mas eu acredito que um dos maiores princípios para um discipulado é o discipulador iniciar a conversa, e quem anda comigo sabe disso. Tirando a sua armadura. Porque se você tira a armadura, Pedro, você também tira. Na hora que você tirou, eu acerto o coração. Agora, se eu não tiro a minha armadura, provavelmente você vai continuar de armadura nessa conversa. Então, acho que não é nesse o assunto, mas acho que um dos princípios do discipulado é o discipulador tirar a armadura. E eu quero dizer a vocês que hoje pela manhã, eu tive um dia difícil lá dentro da minha casa. Tivemos um estreito, decisões difíceis para serem tomadas. E eu confesso que fiquei triste com a situação dentro da minha casa. Mas eu quero trazer aqui a ideia de que eu tenho convicção do que aquilo que vai ser falado foi Deus que falou, né? Eu passei uma madrugada inteira sem dormir. Eu falei para o Senhor assim: Senhor, acho que eu vou ouvir alguns pregadores que falam sobre Atos, né? Alguns caras que eu gosto, vou pegar alguns pontos e vou elaborar alguma coisa. Aí daí eu falei assim: não vou fazer isso não, Senhor, fala o que o Senhor quer falar. Rapaz, para que eu fui falar isso? Se você não for corajoso e macho o suficiente, não fale isso. Porque eu não dormi mais. A minha oração já estava ao contrário: Senhor, me faz dormir, por favor, eu quero descansar, né? Então eu tenho convicção daquilo que nós vamos falar aqui, é coisa do Pai, tá? Quero fazer uma pergunta para você pensar, né? Aonde nasceu a célula? Qual lugar nasceu a célula? Como que iniciou a célula, né? Talvez você seja um bom estudante, um bom bereano, que conhece bem a palavra de Deus, e você vai falar assim: lá em Jetro, quando Moisés, ele era o líder, né, do povo, e ele cuidava de todas as situações, né, todos os problemas, né? Aí vem Jetro, o sogro dele, não era israelita, não adorava o nosso Deus, era um midianita. Fala assim para ele assim, Moisés, o que você está fazendo aí está errado, cara. Você não vai dar conta não, cara. Como é que você quer cuidar de toda a congregação? Como, Pedro? Como é que faz? É muita gente para cuidar, rapaz. Faz o seguinte: procura homens santos de Deus, homens separados, homens irrepreensíveis, delega autoridade para eles, para que eles cuidem de 100, 50 e 10. Se você tem um pensamento rápido, você já viu o que é 100, 50 e 10. É uma área, é uma supervisão e uma célula. Cuida disso. E você vai dividir a carga. E quando tiver coisa difícil demais, aí vocês vão lá no André. Mas fora isso, vocês têm pessoas delegadas. E aí fala que, não é esse o tema, mas fala que Moisés colocou a mão sobre ele, cara. E aí distribuiu sobre eles um espírito de liderança. Aí foi maravilhoso, né? Mas, não foi aí. Não foi aí que começou a célula. A célula começou bem antes disso. A célula nasceu no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes da fundação do mundo. Eles pensaram assim, não é bom que o homem ande só, né? Não é bom que o homem ande só. Vamos fazer alguém para ele, né? Então, antes da fundação do mundo, Deus já sonhava com uma comunidade. Deus já sonhava, já tinha um plano perfeito para nós vivermos em família. E como que nós vamos viver em família, gente? Se encontrando num domingo, uma vez por semana, cada um no seu lugar. A mulher já está preocupada com o que ela vai fazer para o almoço, o marido já está cansado da semana toda. É difícil. É difícil. Então o Senhor já sonhava com família, antes da fundação do mundo, né? Lá em Gênesis 2:18, vamos ver o que ele fala lá em Gênesis 2:18. Ele fala assim, disse mais o Senhor Deus, disse para quem? Só tinha ele ali. Estava conversando com o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Foi que nem quando ele falou, façamos o homem em nossa imagem. Então ele está falando, nossa, quem é? Está falando com... É uma conversa ali, no céu. Não é bom que o homem ande só. Então não tem sentido o homem andar só. Isso desde antes da fundação do mundo já estava no coração do Pai. Então se você tem aquele negócio de solitude, se você tem aquele negócio de eu e Deus, em nome de Jesus que isso seja quebrado na sua vida. Porque não é bom que o homem ande só. Vamos fazer para ele uma mulher? Vamos fazer uma esposa? Mas não só uma esposa, vamos dar um propósito. Vamos fazer com que eles gerem muitos filhos. Então não é só um homem ou uma mulher também. Às vezes você também, eu e minha esposa, só eu e minha casa. Não, vamos fazer também com que eles tenham muitos filhos. E ali nasceu a primeira célula, a primeira família, né? Em Efésios 5, 31 e 32, fala assim,
Eis porque deixarás o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então ele fala do casamento, o casamento é sagrado, é eterno, mas ele está querendo trazer uma alusão do que seria Cristo e a igreja. Diz que a união do marido e a sua esposa é um mistério, mas esse mistério na verdade trata-se de Cristo e a igreja. E o que mais? Irmãos e muitos filhos, porque é o propósito desde o início. Então o propósito de Deus é um mistério, não dá para a gente querer explicar de tantas formas, não dá para a gente vir com um monte de respostas para querer explicar. É um mistério, é um milagre, mas o plano perfeito é Cristo, a igreja, filhos e irmãos. Esse é o plano perfeito. E o que é isso? Isso é uma comunidade, mas mais do que uma comunidade, Bruno, isso é uma célula saudável, porque como a gente já falou um pouquinho antes, é praticamente impossível você viver em família, se encontrando apenas os domingos, e sentando no mesmo lugar. Eu sento no mesmo lugar há mais de 10 anos, não sei se você faz isso, mas quem está perto de mim sabe, eu gosto de sentar no mesmo lugar. Mas é porque eu gosto daquele domingo, mas eu também estou no mesmo lugar, todos os dias da semana, me encontrando com os filhos espirituais, com aqueles que o Senhor delegou para cuidar, não só com os líderes diretos, mas com os membros da célula. Eu gasto tempo com essa galera. Eu queria muito estar aqui ontem, falei para o André, André, comida de graça, pô, maravilha, queria estar nesse encontro, mas ontem, para a glória de Deus, nós estávamos multiplicando uma supervisão. Para esse rapaz aqui é o Bruno, ele anda comigo desde antes da fundação, mentira, antes da fundação Deus Ser Igreja. Ele anda comigo, a gente andou nas baladas, nas loucuras. E aí eu estava falando pro André. Aí eu convidei ele, eu falei, cara, você não quer ir comigo lá na igreja não? Ele deve ter pensado, meu Deus do céu, pra quê, né? O que tem lá para nós conseguir ganhar alguma coisa lá, dinheiro, alguma coisa boa, né? E aí eu chamei ele e ele foi. Do mesmo jeito que eu chamava ele para aquilo que não prestava. Aí lá em Éfeso fala que agora nós já não praticamos mais em Efésios, no livro de Efésios. Nós não praticamos aquilo que praticávamos, agora a gente pratica outra vida. Eu falei, eu preciso chamar o cara, porque eu chamava para aquilo que não presta, quanto mais para o que presta. E graças a Deus, ele e a família dele têm andado com Jesus Cristo e comigo há 13 anos. E eu posso falar para você, ontem eu exaltei esse rapaz e eu quero exaltar, ele é o crente mais fiel que eu conheço. Não tem nem comparação, eu posso ser o supervisor dele, posso ser o pastor dele, André, mas não tem comparação com o coração desse cara. Se você parar com esse cara aqui, talvez ele não é um bereano, não é um cara, um mestre dos mestres da palavra de Deus, mas ele tem um coração de Jesus Cristo. A célula desse cara do nada tem 15 pessoas, 18 pessoas, e o cara não é o cara mais eloquente, mano, mas é porque não tem a ver com eloquência, cara. Estude a palavra para ser um bom líder de célula, um bom facilitador. Eu não gosto nem de usar o termo líder. Estude a palavra, ore, mas você precisa do coração de Jesus Cristo, para que aquilo ande conforme os planos que Ele tem para você. Que bom que você é um bom estudioso. Eu tenho amigos que falam assim, Sol, como é que eu vou liderar uma célula? Quando eu vejo você liderando uma célula, você tem resposta para tudo. Cara, mas eu sou um caso à parte, assim, sabe? Eu sou aquele cara que virou um nerd da Bíblia, sabe? Que ama ler várias vezes, acho que eu estou lendo pela 12ª vez a Bíblia em 13 anos, eu sou esse cara que gosta de pesquisar, de cavucar, eu não gosto de só ter um versículo decorado, eu quero entender por que eu estou falando aquele versículo. Aí eu falei para esse casal, falei, cara, não tem nada a ver com isso, nem é bom que eu tenha a resposta para tudo, numa célula, às vezes eu fico parecendo, até pode parecer que eu sou um arrogante, nem é bom. Com todo o amor e o coração de Jesus, você vai falar para ele assim, meu irmão, eu prometo que nós vamos conversar sobre esse assunto num outro momento, no final. E se eu não souber te responder, meu Deus, isso é humildade. Se eu não souber te responder, eu vou procurar alguém que possa nos ajudar. Cara, não tem como você não ganhar o coração da célula, cara. Não tem como. Isso é liderar célula. Na verdade, isso é facilitar uma célula. Então, sai desse paradigma de que eu não sei nem orar direito, não leio a Bíblia, eu não tenho resposta para tudo. Se você ficar procurando isso daí, capaz, talvez você nunca vai liderar uma célula. Porque graças a Deus nem eu tenho resposta para tudo. Sei um pouquinho a mais, porque eu sou um cara interessado, porque esse é o ministério que o Senhor me deu. Então eu sou um pouquinho mais interessado em algumas coisas, mas eu estou longe de ter resposta para tudo. Esse negócio já até bloqueou aqui. Eu saí do que eu ia falar, vou tirar uma foto de vocês aqui. Sai daí, meu filho. Então vamos lá.
Vamos falar sobre grupos de célula que eu reconheci na Bíblia e que Deus... Na verdade, gente, uma coisa que eu queria lembrar vocês aqui. Gente, ninguém vai falar aqui nada novo. Vocês já vivem isso. Uma conferência para nós conferirmos novamente aquilo que a gente já conhece e fazer com que aquilo se torne algo poderoso no seu coração. Então, não se preocupe, não fique esperando algo milagroso, novo, algo espetacular, porque vocês já vivem isso. Vocês já são uma igreja em célula. Então nós só vamos retomar, né, Pedro, algumas coisas para colocarmos em prática. Se você quiser ler um livro muito bom, leia Os 8 Hábitos de um Líder Eficaz. É um livro prático e poderoso. Não tem nada a ver aqui. Então, alguns grupos de célula. 1 Samuel 22, do 1 ao 2. 2 versículos só, fala de um grupo de célula. Se você conhece, fala lá. Davi deu continuidade a um grupo pequeno na caverna de Adulão. A caverna de Adulão era uma célula. Lá, ele acolheu endividados, depressivos, solitários, sofredores, angustiados, ansiosos, desiludidos, aqueles que choravam. Rapaz, será que não é esse tipo de pessoa que nós temos recebido na nossa célula? Então Davi abriu uma célula, vou abrir uma célula, na caverna de Adulão. Inclusive tem uma célula aqui que a gente chama de caverna de Adulão, do Bruno. Só vai doido lá, velho. Rapaz, célula para ter doido, velho. E o bichão aqui é um Davi na vida deles. Forma, cuida, ama. Então, ele abriu uma célula, ele dedicou o tempo com cada um deles. Ele enfrentou momentos difíceis e viveu grandes processos de discipulado. Ele travou muitas batalhas com aqueles homens, tanto naturais como espirituais. Junto com aqueles homens, dentro da sua célula. Aí você pode dizer para mim assim, para, eu já li a Bíblia, nem fala isso. Nem conta que eles tiveram todo esse tipo de vida, né? Talvez você possa pensar assim, mas o resultado nos mostra que eles viveram tudo isso, Osmar. O resultado dessa caverna de Adulão, 400 homens, o resultado, depois de alguns capítulos, nos mostra. Lá em 2 Samuel 23 vai dizer, Davi formou 37 homens, que foram chamados por Deus, de os valentes de Davi. E será que não é esse o propósito da célula? Pessoas me perguntam assim, nossa Sol, qual que é o propósito da célula? Porque ele tem uma célula com 20 pessoas, sabe, Juninho? Aí fala que esse é o propósito. Não, cara, esse não é um propósito, é bom, que legal que tem 20 pessoas lá. Mas, cara, uma célula para mim, que está vivendo o propósito de Deus, é uma célula que está formando líderes. É uma célula que está capacitando pessoas, que está discipulando. Cara, uma célula vitoriosa é uma célula que tem um líder formado. Uma célula com 20 pessoas que não tem um líder formado, ela tá em déficit em alguma área, em alguma situação, certo? Mas uma célula poderosa é aqui, ó. Olha o resultado. Você pode estar falando, você conhece a Bíblia, talvez você lê bastante a Bíblia, mas não fala que teve tudo isso de vidas com eles, mas o resultado, ele formou 37 homens que Deus chamou os valentes de Davi. Rapaz, eu queria ser os valentes de alguém. Queria ter esse... Deus fala assim, o sol ali faz parte dos valentes do nadinho. Oh, Jesus. Aí você fala assim, nossa, que absurdo, valente do nadinho, né? Aí não sei se você segue o Fabiano Ribeiro, lá da Igreja da Cidade. Ele postou um vídeo sensacional. Ele falou, eu digo o nome do meu pastor. Eu digo que ele é o cara. Porque isso é bíblico, gente. Você vai lá em... Como é que chama lá o... Dos 300? É o... Dos 300? Como que é? Não, os espartanos não, pô. O Gideão. Você vai lá em Gideão, ele fala assim, ó. Pelo Senhor e por Gideão. Isso é bíblico, cara. Você pode falar pelo seu pastor e fale, cara. Você tem um pastor aqui, o André. Pelo pouco que conheci ele, é um homem de Deus, cara. É um homem apaixonado pela essa congregação. É um homem que tem dado a sua vida por isso. E eu conheci ele pouco, hein, mano. E já fiquei impressionado. Quando frequentamos apenas os encontros maiores... Em uma igreja que só tem... Nós corremos um risco. Eu não estou dizendo que não dá para ser crente numa igreja que só tem encontros maiores, tá? Mas nós corremos um risco muito grande de vivermos relacionamentos superficiais. Só o básico. Não estou dizendo mais uma vez que não dá para ser crente numa igreja que não tem célula.
Mas, normalmente, nós temos relacionamentos superficiais. Aí você fala, eu tenho um bom relacionamento com Deus. Todo relacionamento com Deus te leva a ter relacionamento com o homem, cara. Não existe relacionamento com Deus que não te empurre para um relacionamento com homens. Porque, como é que você vai fazer a obra tendo só relacionamento com Deus? Ele te leva para perto de homens, né? Mas a célula, gente, para mim, ela é uma das ferramentas mais úteis que o céu nos deu. Ela é o que nos leva para mais perto de cuidar, de viver a vida que Jesus nos propôs. Para mim, ela é uma ferramenta poderosa para a gente amar, cuidar e viver vida. E sermos transformados. É muito difícil, cara, só num domingo você sentar. Sabe, Camila, sentar num domingo, assistir uma boa pregação. Show de bola, boa pregação é bom, eu gosto. Como é que você vai fazer para amar as pessoas, Pedro? Para cuidar, para dar vida, para transformar? Não vai, cara. Não vai. Primeiro que todo mundo sai correndo, eu sou o primeiro. Depois, cada vez que eu fui ficando mais velho, eu fui querendo correr mais rápido para ir embora. Eu confesso para você, cara. Quando eu era jovenzinho, assim que nem você, rapaz, ficava lá. Eu nunca fui jovenzinho, que eu fui me converter com 28 anos, né? Mas eu ficava. Até o zelador falava, tem que desligar aí. Agora, quanto mais velho, mais eu quero ir embora para casa. Mas eu vivo essa vida com eles diariamente, né? Não é que eu abro mão disso, né? Então, uma célula é uma das ferramentas mais úteis, né? Nós temos o privilégio e a honra de viver como família todos os dias. Eu sou doido para ir embora. Então assim, acabou o culto, eu quero ir para casa. Eu falo para minha esposa, meu Deus, você não para de falar com os outros. Ela fala, mas... Aí tem gente que fala que eu pareço prefeito também, que eu vou parando e conversando com todo mundo. Mas eu vou conversando assim, então, mais tarde, no WhatsApp, a gente vai conversando e vou indo. Mas minha esposa para. Mas eu, quanto mais velho, eu comecei a querer ir embora. Mas nós temos o privilégio e a honra de viver família todos os dias, não só no domingo. Eu já entendi que o domingo depois do culto eu quero ir para casa, tirar minha roupa, sentar no meu sofá de boa. Mas eu vivo todos os dias célula com essa rapaziada. Eu vivo vida família todos os dias, né? Agora nós vamos ver a vida de Jesus nos inspirando a vivermos em célula. Vida de Jesus, né? Jesus cuidou de uma multidão, de alguma forma, certo? Pessoas participavam, foram salvos, alguns foram curados, comeram pão, né? Jesus cuidou de perto de 12, certo? 12 homens ele cuidava de perto, esses eram os discípulos, né? Mas ele cuidava ainda mais perto de 3. Acho que eu estou falando muito alto, vamos lá. Ele cuidava ainda mais perto de 3, ele cuidava de Pedro, Tiago e João. Se você olhar a Bíblia, cara, tem cara lá que se eu falar os 12 nomes do discípulo, você vai falar assim, mano, nem sabia que esse cara é discípulo. Você sabia que Lucas e Marcos não fazem parte dos 12? Quando eu fiquei sabendo disso aí, eu tomei um susto. Eu falei, eita, velho. E olha que eu já era velho de igreja, hein? Falei, caramba, eu não sabia que ele não fazia parte dos 12, né? Mas, cara, se você for ver os nomes, desculpa pelo cara, se você for ver os nomes, muita gente lá a gente nem sabe, nem participou, não participou, mas a gente não sabe. Mas tem 3 nomes que são repetidos na Bíblia em momentos cruciais, difíceis e gloriosos com Jesus Cristo. Pedro, Tiago e João. Então a multidão, de alguma forma, participava. A maioria participava, certo? Tinha até alguns salvos lá. Pedro, Tiago, os 12 estavam em tudo. Deus deu propósito, Deus entregou, fez milagre, Deus colocou poder na mão deles, ministérios, eles eram firmes e constantes. Mas Pedro, Tiago e João faziam parte das coisas mais gloriosas. Monte da Transfiguração, Jardim do Getseme, eles estavam em tudo. Tem até a música, Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Fizeram a música para eles, para os 3, não falou de Tadeu, não falou de Bar, não. Pedro, Tiago e João, do Ministério Infantil aí gostou. Mas além de Pedro, Tiago e João, tinha João, cara. João, esse aí reclinava a cabeça no peito, esse aí se considerava o amado. Rapaz, se você não vê uma célula nisso daí, cara. A multidão, nossa célula lá tem 15 pessoas. Os 12, aqueles que já estão um pouco mais de tempo, mas não só tempo, tá? Mas que já tem se entregado mais. Podemos contar com eles para os propósitos. Os 3, esses aí, estão em tudo. Não abre mão de estar perto. E então, esse é o que a gente forma pertinho. Assim é o modelo de Jesus. A multidão, ela é cuidada pelos 12. Então a multidão vai chegar.
Hoje aqui nós temos a maioria aqui, acho que são líderes e pessoas que são constantes aqui, firmes e constantes. Mas a multidão vai vir. Quem vai cuidar da multidão? Os 12. E quem cuida dos 12? Os 3. E quem cuida dos 3? João. E quem cuida de João? Jesus. Você entende? Essa é uma ferramenta poderosa. Se você é líder de célula, está cansado, não aguenta, está difícil, cara, está difícil pra caramba, é porque você ainda não entendeu essa logística. Talvez você está gastando muito tempo com a multidão, e não estou dizendo que não é para gastar, mas não tanto tempo assim a ponto de você esmurecer, cansar, porque a multidão é multidão, cara, ela vai ficar, ela vai gostar. Agora os 12, agora se você gastar tempo com um, poderosamente, como eu gastei com esse cara aqui, ó, vive comigo, tá sempre comigo, ouve, rapaz, esse moço, esse homem aqui, cara, eu não lembro das vezes que ele falou não, os desafios, eu não lembro. Então, gasta tempo com um, muito tempo com um, gasta bastante tempo com 3, deixa que essa galera, esses 3 cuida de 12, dos 12 cuida da multidão, acabou. Você para de entrar em expectativas que vão te frustrar. E esses 12, ó, isso que é o lindo, a multidão logo se torna 12, cara. Relaxa, não estou mandando você não cuidar, a multidão se torna 12, 12 se torna 3, 3 se torna 1, e é o próximo líder de célula. Se tem uma célula eficaz, é uma célula que tem líder sendo formado. Não é a célula cheia de multidão, com aquela foto bonita. Eu lembro quando eu comecei a liderar a célula, André, adorava tirar uma foto. Minha célula tinha 20 pessoas, eu ia lá no meio assim, ó. E eu queria postar, pô, uma célula gigante. Rapaz, isso é coisa de criança, relaxa. Eu confesso, coisa de criança. Mas, nós vamos amadurecendo. Hoje, se eu quero ter uma foto, é do lado de alguém que eu formei. Falo, não, aqui ó, ele continua. Em João 6, Jesus separou grupos menores ali, ó, no momento da multiplicação de pães, pô. Ele falou, ó, grupos de 50. E vai lá um líder lá, cola junto lá, ó. Quem são esses líderes? Os discípulos, ó. Tá o pão, tá o peixe, é vocês que vão entregar. Quem vai entregar é vocês, não sou eu. Jesus é preguiçoso? Não. Jesus comissiona. Célula que não tem comissionamento não vai avançar. Célula centralizada no líder. Porque não que ele é mau, não é que um líder mau, eu quero tudo para mim. Não, é porque ele ainda não entendeu. Célula sem comissionamento não vai avançar. E se avançar vai ser doloroso, vai demorar. Então Jesus junta a galera, põe para sentar em grupos pequenos. Ó, você entrega, você entrega, você entrega. Ele delega para que outros façam. Célula precisa de comissionamento. E eles poderiam viver ali em família, juntos. Juntos. E qual foi o resultado dessa orientação de Jesus aí? Ó? Qual foi o resultado? Ninguém passa fome. E empodera pessoas para cumprir, comissiona pessoas para cumprir o evangelho, para fazer sinais, maravilhas. O resultado daquilo que Jesus falou, não é a comunidade da graça, o Carlos Alberto, o André, o Sol, célula, não. O resultado é, ninguém passa fome, e ainda pessoas estão sendo comissionadas e empoderadas para fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Em Mateus 8, cara, você talvez nunca reparou, mas Jesus abriu ali célula, Osmar, abriu célula, abriu supervisão diária e abriu igreja local. Sabe com quem? Com o gadareno. Rapaz, Jesus vai lá, cura o gadareno. Alguém conhece a história do gadareno aí? Às vezes eu estou jogando assim, gadareno, conhece? O gadareno era um cara que estava muito doido, cheio de demônio. Aí você pensa assim, só ele não, a cidade toda estava cheia de demônio. É que nele manifestou. Mas qualquer pessoa, sem Jesus Cristo, os demônios estão sobre ela, não tem jeito. Gadareno doido, cheio de demônio, quebrando tudo, estourando corrente. Jesus vai lá, liberta o cara fica tão empolgado com aquilo, que fala, Jesus, deixa eu te seguir. Jesus fala, não, vai lá para a sua cidade, e prega o evangelho lá. Diz para eles tudo que eu fiz com vocês aqui. Sabe qual é o resultado? Eu não vou lembrar de cabeça, mas está lá em Atos. Fala que ele ganhou, André, cidades para Jesus. Se ele tivesse acompanhado Jesus, legal, teria se tornado um cara bacana, mas talvez não teria ganhado cidades, cara. Então o gadareno, olha, você vai falar assim, ô Sol, você está inventando essas coisas, não está na Bíblia que ele abriu supervisão, mas cara,
Alguém que ganha cidades, abriu célula, supervisor de área, igreja local, uma cidade, pô. É quase impossível ganhar uma cidade se você não tiver grupos cuidando um do outro. Se todo mundo tiver que ir até Moisés, sem ele ouvir o Jetro, é quase impossível de ser saudável. Sol não é possível? É possível, tá, gente? Eu não estou desmerecendo igrejas que não vivem em célula. É possível, é. Mas é muito mais fácil com essa ferramenta. Célula é vida. Eu sempre posto na minha vida. Quem sabe daquela propaganda? Minha casa, minha vida. Quem conhece? Da Caixa, né? Fazendo propaganda aqui. Minha esposa trabalha na Caixa. Eu tiro uma foto da célula e escrevo lá, minha célula, minha vida. Pode ver, se alguém viver no Instagram, é minha célula, minha vida. Então, em Mateus 8, você pode ir lá depois conferir a história, um doidão, cheio de demônio, é liberto, pede para Jesus, posso te seguir? Jesus fala assim, cara, vai ser melhor se você voltar para onde você mora e contar para esse povo tudo endemoniado, porque a gente acha que é só ele que está endemoniado, né? Aquela cidade inteira estava endemoniada, gente. Todo mundo precisava de Jesus ali. Volta lá, porque tem uma coisa maior do que andar do meu lado. Porque daqui a pouco, calma, daqui 3 anos não vai estar do meu lado mais, já vou estar dentro de você, cara. Aí o negócio vai ser diferente, certo? Eu não conheço nenhuma ferramenta espiritual mais poderosa para vivermos de acordo com o que Jesus tem para nós, do que a célula. Pois ela possibilita vivermos exatamente o que está no coração de Deus. Vivermos família e vivermos igreja. Rapaz, a palavra de Deus diz que Jesus morreu por nós desde antes da fundação do mundo. Ele já sonhava com uma igreja, ele já sonhava com uma família. O que é uma célula para você? Às vezes a gente pergunta isso para algumas pessoas, as pessoas pensam, a célula é um encontro. A célula é mais um encontro da minha igreja, a célula é um ministério. A célula é um encontro que a gente vai lá para estar junto. Cara, isso é um engano. Isso é um engano, a célula não é um encontro. A célula é a própria igreja se reunindo na sua casa. Ela é a igreja sem tirar nem colocar. A gente precisa sair dessa visão de um prédio fechado com paredes. E olha que esse prédio é lindo, hein, cara. Eu falei ali, André, cara, esse é um modelo perfeito. Encheu, multiplicou, encheu, multiplicou, encheu, multiplicou. E olha, eu tô vendo uma igreja que cabe 5.000 pessoas. Não estou falando que é bom lá também, a gente também multiplica. Mas eu acho que esse modelo aqui, ó, encheu, tá na hora de multiplicar. Encheu, tá na hora de multiplicar. Perfeito. Esse ambiente é maravilhoso, eu gostei demais, me senti muito à vontade aqui. Então a célula, gente, sem tirar nem pôr, a célula é a igreja que Jesus Cristo constituiu, antes da fundação do mundo. Para de tratar a célula como mais um encontro. Ela é a igreja que o Senhor constituiu antes da fundação do mundo. Exata. A exata expressão da igreja é a célula. Então você é líder de célula. Você é o pastor, como o André. Você é o pastor daquele lugar. Né? As pessoas me perguntam, Sol, por que a célula é melhor? Eu acho a célula melhor do que o culto de domingo, a celebração de domingo. Primeiro porque a célula tem comida. E se não tem, começa a fazer. Em nome de Jesus. Tem que ter comida na célula, gente. Pô, eu pego no pé do meu GD, cara. Eu pego no pé e falo, como é que não tem comida, cara? Tem que ter comida, cara. E não é comida meia-noite não, gente. Um pouquinho mais cedo, senão a galera vai embora e não come. A célula tem que ter comida. Então, célula já é melhor do que culto, Pedro, porque tem comida. E se não tem, a partir de agora vai ter. Depois vocês prestam conta lá para o supervisor de vocês. Olha o Sol, como assim o Sol falou que tem que ter comida? Célula tem que ter comida. E célula tem espaço para as pessoas falarem. A célula não tem um líder lá, dono da verdade. Ele detém a verdade, mas ele tem espaço para as pessoas falarem, para as pessoas se expressarem. E no domingo não dá, né? Ficar levantando a mão, não dá. Então a célula já ganhou do culto, da celebração de domingo. E olha que a celebração de domingo é maravilhosa, né, gente? Rapaz, não vejo a hora de chegar amanhã logo, acordar. 7 horas nós estamos lá para orar. E aí depois das 7 horas, 9 horas tem culto e tem louvor. Eu não vejo a hora. Eu amo a celebração. Mas eu não consigo comparar. Eu estava falando isso ontem, eu não consigo comparar. Nós não achamos na Bíblia, e não é que não é bíblico, tá? O nosso encontro de domingo, ele é totalmente bíblico. Mas nós encontramos mais o modelo das casas do que o modelo do templo. Primeiro que eles não entravam nem no templo, né? Era no pátio do templo, porque no templo não podia entrar. Se reuniam no pátio. Mas, né? Se você for ler a Bíblia, você vai ver que eles se encontravam mais nos lares do que no templo. Mas eles se encontravam nos dois. Deus não se revela na individualidade. Eu e Deus, Ele não se revela na individualidade.
de um indivíduo apenas, mas nas relações. E a célula é a ferramenta que o Pai nos deu para que isso aconteça. Deus não se revela, Ele não se manifesta na individualidade de um indivíduo apenas. Ele se manifesta num corpo, onde 2 ou 3 estiverem. Quando 2 de vocês concordarem. Eu ando no meio dos louvores. Ele se revela no corpo. Tudo que você ganha, cara. Tudo que você ganha, desculpa pelo cara de novo. Tudo que você ganha, Ele te deu para ser para um corpo. Para que o corpo funcione muito bem. Temos direções claras sobre como vivermos poderosamente em uma célula. Vamos lá em Atos 2, 42 ao 47? Direções claras do Pai. Ali está muito claro. E quando você lê e relê, ela se torna mais clara ainda, né? Uma vez o cara falou para mim assim, eu não leio Apocalipse porque eu não entendo. Eu falo, você não entende porque você não lê. Mas eu não leio porque eu não entendo. Mas você não entende porque você não lê. Porque se você começar a ler, você vai começar a entender. Aí você tem medo de ler, você não lê, aí você não entende. É porque eu amo esse livro, então, de Apocalipse. Mas é isso. Mas cheio de sinais. Continua lendo. Continua lendo que você vai ver que vai ficando cada vez mais claro. Quantas vezes, Sol? 70 vezes 7. Lê lá. Uma porrada de vezes. Né? Vamos lá? Atos 2, do 42 ao 47. Fazer que nem aqueles pastores. Quem achou, diga amém. Eu sempre quis fazer isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes, diariamente, não é só no domingo, perseveravam unânimes no templo, e partiam o pão em casa, e tomavam as suas refeições. Refeições, tem que ter comida na célula, cara. E suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha o resultado. Enquanto isso, Jesus, o Senhor, o Deus, o Pai, que dá o crescimento, acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Já fala por si só. Mas para mim, gente, a maneira das pessoas serem inclusas na igreja, a maneira das pessoas quererem participar de uma célula, era a forma como eles viviam em unidade. O povo via aquela unidade e pensava assim, opa, eu não tenho isso aqui na sinagoga dos judeus. Eu não tenho isso aqui no meio dos leprosos, eu não tenho. Então, de acordo com o que eles viam, que eles viviam em unidade, isso é bíblico, tá? A Bíblia fala que a forma como vivemos em unidade vai apresentar Jesus Cristo como o Filho de Deus, e eles crerão. Isso é bíblico. Então, para mim, o resultado de Atos 2, 47, que fala que Jesus incluía as pessoas na casa, na célula, vou usar o termo célula, tá? Não deixa ativar nada não, usa o termo célula. Não está na Bíblia, relaxa, é célula, vida. Porque a célula é a própria igreja. A forma dele incluir pessoas era a forma como eles viam, como vocês viviam, gente. Como vocês viviam em unidade, como vocês falavam a mesma língua. Quando nós falamos a mesma língua, como nós pensamos igual. Eu gosto de me vestir um pouquinho mais roqueiro, eu sou mais skatista, eu sou mais surfista, não tem problema, cara. Nós estamos falando de propósito. Sabe, Pedro? Propósito, Tassivan. Quase chamei você pelo apelido, hein? Propósito, cara. O apelido é pros íntimos, né? A forma como eles viviam em propósito. Era a forma que o mundo enxergava o comportamento deles. Uma vida compartilhada e transparente. Para mim, um dos maiores segredos de Atos 2, 42 a 47, gente, é a forma como eles viviam uma vida compartilhada. Sabe, a gente fica pensando assim, ninguém tinha falta de nada,
Porque Deus dava uma palavra de conhecimento para o André, que dizia que o Bruno está com necessidade, e Deus mandava o André dar uma oferta para o Bruno, e isso pode acontecer, claro, isso acontece. Eu mesmo, já tinha uma época da minha vida, vivi por ofertas de pessoas que eu não pedi, não sabiam da minha realidade, Deus deu. O Senhor pode fazer isso? Claro, nós não limitamos Deus. Mas para mim, nesse contexto aqui, André, é porque existia uma vida compartilhada, existia uma vida transparente, cara. Para mim, gente, o contexto de Atos 2, 42 e 47 fala muito mais do que... Porque ele fala que tem prodígios, tá? Tem milagres. Mas é muito mais porque tinha uma vida compartilhada. Uma vida de unidade. Uma vida onde um sabia da vida do outro. Gente, ema, cada um dos seus problemas fala do diabo, velho. Do capiroto, do calça curta, como... Não sei. Tanto... fala daquele sem vergonha, safado, imundo. Aquilo não vale nada e nunca vai valer. Ema, cada um dos seus problemas fala do diabo. Esquece isso, cara. Por que ninguém tinha falta de nada ali, gente? Porque todo mundo sabia da condição do irmão, porque o irmão era transparente, porque andava junto, porque é impossível eu andar junto com alguém e não saber a necessidade dele, cara, senão pelo rosto dele ou vendo. Eu sou um cara transparente, a minha esposa pega no meu pé por isso, cara. Eu sou transparente, rapaz, às vezes eu sou até demais. Eu não tenho vergonha de falar que estou passando necessidade, eu não tenho. Eu tenho uma vida muito boa, graças a Deus, o Senhor tem me enriquecido demais na minha área de trabalho. Eu sou da área comercial. Se você não é da área comercial, a área comercial para mim eu acho que facilita o milagre. Né? O cara que é CLT, ele ganha aquele salário, ele pode ganhar uma oferta do irmão. Agora a área comercial parece que facilita o milagre. Porque vem umas vendas gigantes, é um milagre. Né? Então para mim facilita o milagre, é um pezinho no milagre, facilita. Então, hoje eu estou vivendo uma vida, mas eu passei um ano difícil. Sabe por quê? Porque Deus estava me moendo, para me preparar pelo que eu estou vivendo hoje há 2 anos. Ele estava me moendo, Ele estava colocando eu na peneira. E quem participou da peneira comigo hoje, vive esses benefícios. E quem não participou também vive. Porque eu acredito que tudo que o Senhor nos dá é para o corpo. O que foi aquela multiplicação de Atos 2, gente? Tudo resultado da unidade do corpo. Por quê? Deus está vendo a forma como nós estamos vivendo. As pessoas estão vendo a forma como você está vivendo. Ele fala assim, opa, peraí, eu posso colocar a gente aqui, ó. Qual célula que eu vou enviar? Opa, aqui, ó, vou enviar naquela. Ele vai chegando gente. Eu costumo dizer que o cara que investe no reino de Deus, Deus coloca dinheiro no bolso dele. É só o modo de dizer, tá? Não é teoria da prosperidade, não. Porque ele está sendo um bom investidor, então é ele investindo em você, porque você vai investir. E não precisa ser só financeiramente, desculpa, pode cortar isso aí. Não precisa ser só dinheiro no bolso, não. Esse termo talvez não ficou legal. Mas ele investe em nós em tudo, cara, em saúde, em tempo, em dinheiro, em tudo, para que nós sejamos bons investidores. Então se ele vê uma célula andando conforme ele chamou para andar, e as pessoas enxergam aquela célula, ele fala, pode ir lá, ó. Ele empurra. Eu fui sozinho para a igreja, ninguém me chamou, mas cheguei lá e fui cuidado no mesmo dia. Fui sozinho, sem convidado, sem ninguém me convidar, eu era bagaceira. Cheguei lá, fui cuidado no mesmo dia. No mesmo dia que eu cheguei, alguém me acolheu. Então o que foi aquela multiplicação de Atos 2? É de 5 mil para 6 mil, para 8 mil, para 15 mil, 20 mil. Rapaz, isso está disponível para vocês, cara. Isso está disponível para mim e eu quero isso. É impossível nós não experimentarmos algo semelhante se vivermos em família, conforme o plano de Deus. Vocês vão experimentar uma multiplicação. André, segura, cara. Vocês vão experimentar uma multiplicação desenfreada. Desenfreada. Porque o Pai vai ver a forma como vocês estão andando. E o mundo vai ver a forma como vocês estão andando. E aí eles vão falar, como é que é aquele negócio lá, na casa de vocês lá? A história do André. Como é que é essa célula aí? Posso ir aí conhecer? Eles se reuniam no pátio. E aonde mais? Nas casas. Na casa, fazendo célula. Vivendo como Jesus propôs. É mais fácil viver o que Jesus propôs no templo ou nas casas? Por quê? Porque ali há compartilhar de vida. Ali há relacionamento, amor. Ali as pessoas choram com os que choram. Riem com os que riem. Nós estamos caminhando para o final já, tá, gente? E não é conversa de pastor, não que fala. Caminhando para o final e vamos prolongando. Nós estamos caminhando para o final. Eu quero que isso se torne...
Eu quero que isso, de verdade, gente, eu quero que isso que está escrito aqui, cara, porque eu tenho convicção de que foi Deus que falou. Rapaz, meu pai me deixou acordado e foi difícil aquele dia, cara. Então eu não tenho dúvida que Deus queria falar isso com a gente aqui. Comigo em primeiro lugar, né? Eu costumo dizer que o profeta tem um privilégio tão grande, cara, quem recebe uma palavra. E aí às vezes ele se confunde, Osmar. Ele acha que o privilégio é poder entregar alguma coisa para alguém. Ele acha que o privilégio é poder falar uma palavra de conhecimento poderosa para o Osmar, que vai transformar a vida dele. Cara, o privilégio é eu ter ouvido Deus antes. Só de eu ter ouvido Deus, já está maravilhoso. Se vai transformar a vida dele ou não estou nem aí, cara. Deus que sabe, se Deus mandou falar com ele, amém. Senão você vira só um correio. Nunca abre a carta, sabe? Só entrega. Não desfruta daquele milagre. Vira um carteiro. Eu acho que o maior milagre de entregar uma palavra de conhecimento é receber a palavra de conhecimento, sabe? Não sei, André. Eu acho que é receber. Primeiro receber e depois vai ser uma bênção na vida do outro, né? Normalmente não tem nada a ver comigo, tem a ver com o outro. Quando nós Quando que a gente perde a essência da célula? Quando a gente perde, não é difícil, tá, gente? O cara se torna um supervisor, ele acha que ele virou um entregador de recado. Ele acha que ele fica lá. O pastor manda para o supervisor vai, ele entrega recado. E a célula que se vira, porque é ela que está na frente mesmo, isso é um absurdo. Cara, se você faz isso, para de fazer isso em nome de Jesus. Eu estou aqui perto deles, eles sabem. Eu não deixo de visitar a célula. Eu estou em todas as células. E o dia que eu for um pastor de uma igreja local, eu vou visitar a célula. E quando tiver que assumir uma célula, eu assumo célula. Já assumi 2 células nos últimos 2 anos, eu assumo célula. Se tiver que assumir, eu falo no meu GD assim, ó. Aqui só tem gente grande, né, gente? Eu falo assim, ó. É o seguinte, tá cansado? Não quer mais? Vai com Deus, deixa que eu assuma essa célula. Eu falei várias vezes, não falei não? Várias vezes. Tá cansado? Tá desanimado? Já desistiu? Só tá lá cumprindo o protocolo? Cara, vem falar comigo, entrega pra mim, eu vou lá e cuido dessa célula. Porque, cara, se a célula morrer, mano. Se a célula morrer, a igreja morre, cara. No sentido de, a igreja aqui, a local. Se a célula perder a essência, tudo vai perder a essência. Porque nós não somos uma igreja com célula, nós somos uma igreja em célula. O coração da nossa igreja é a célula. Sem coração, cara. Quando que perde a essência? Perdemos a essência do que seja célula quando vivemos no conforto de um grupo menor, acomodado, sem propósito. Então a célula permanece estagnada. Sabe aquela célula, aquele grupinho de amigos? Eu tenho uma célula na minha supervisão lá, cara, que eu já levei visitante lá, ninguém fica, velho. Não tem uma outra célula para eu ir, não dá para eu ir em outra célula. Agora mudou, graças a Deus. Agora está em outro nível. Eu assumi aquela célula, ficamos por um tempo lá. Assumi em 2 meses, já multiplicamos a célula só tinha 7 pessoas, André. Estagnada. Deu uma situação lá, tive que assumir aquela célula, deu 2 meses, tinha 16. 20. Aí agora multiplica, tal, enviamos. Agora essa célula que estagnada já está com outra cara. Já está com uma cara mais animada. Gerou uma vida ali. Eu não, Jesus. Gerou uma vida ali. Então, gente, quando que uma célula perde a essência? Quando ela vive no conforto de um grupo menor, acomodado, sem propósito, sem convidado, sem gente nova. O Aloysio fala assim, ó. Quer uma pregação nova? Tem a gente nova na sua igreja. Não importa se está falando sempre a mesma coisa. Você quer pregar algo novo? Pega para gente nova. Convida novas pessoas para a sua célula, cara. Desculpa. A igreja de Atos passou por esse momento. Sério, só sério. A igreja primitiva passou por esse momento. Ela estava feliz no templo, no pátio do templo, nas casas, comendo pão. Estava aquele grupinho maravilhoso, multiplicou pra caramba, mas depois parou. Ficou todo mundo ali em Jerusalém. Como que você chama? Isaac, né? Isaac, ficou todo mundo ali em Jerusalém, ó, curtindo os milagres. E nada de ir até os confins da terra, André. A ordem não era ir para os confins da terra? Tudo. Aí eu vou falar um negócio aqui, eu não sei não se vai ser estranho, mas eu vou falar. Então Deus teve que matar um dos seus. Deus matou, Deus tem poder da vida e da morte, então foi Deus. Aí Deus teve que matar um deles ali. Um dos seus. Para mudar essa história, né? E quem foi que rodou? Ou foi promovido, né? Eu acho que foi promovido. Aí você tem o seu entendimento, né?
Quem rodou foi promovido. Para mim foi promovido. Aí você pode pensar assim, se eu morrer eu rodei. Não. Estevão foi promovido. Para mim foi promovido. Se você achar que rodou, rodou. E cara, a partir desse momento, a igreja saiu dali de Jerusalém e começou a... Aí foi para todas as circunvizinhanças, sei lá se eu falei certo, outros estados, países, aí a igreja, aí sim, aí o negócio bombou. E quando estava Paulo ou Saulo, para mim é só uma mudança de idioma, quando Paulo estava lá olhando lá, a hora que Estevão morreu, porque não foi Paulo que morreu, Paulo só estava olhando lá e dando o seu ok. Essa também é pesada. Será que Deus estava vendo ali um assassino ou um coautor do assassinato? Ou Deus estava vendo um abridor de igreja local, velho? Deus estava olhando ali e foi assim. Todo mundo pensando assim, aquele ali é o filho do diabo. E Deus olhando assim, rapaz, olha um cara ali que vai abrir célula pra caramba. É a visão que você vê. Quando chega alguém na sua célula, todo lascado, é como você olha para ele. Ou você olha para o cara lascado, vai lascar tudo aqui. Ou você olha assim e fala, aquele ali é um implantador de igreja, hein? Aquele ali vai trazer confusão no inferno, vai dar problema e vai gerar um rebuliço que vai abrir igreja. Quando todos estavam olhando para Paulo, ou Saulo, como um assassino, Deus estava fazendo assim, eita, tá vendo? É a ótica do sol, é a ótica do sol. A ótica do céu. Eu peguei seu trocadilho. É a ótica do céu. Você tem que olhar com a ótica do céu, cara. Não tem um cara que eu não vejo novo que eu não falo assim, esse aí vai abrir igreja, esse aí vai ser um líder de célula. Não tem um. Quem anda comigo sabe. Ainda bem que tem gente para provar aqui, ó. Chegou um cara lá, eu falo, esse cara aí, vamos mirar nele, vamos trabalhar na vida desse cara, que esse cara vai liderar uma célula. Então quem rodou foi Estevão. Tá lá em Atos 7. Depois você lê uma historiaça demais. Um cara apaixonado por Jesus. Um cara que ficou ali anestesiado, tomou pedrada e não sentia, eu acho, né? Aí então a igreja acordou e saiu pregando o evangelho pelo mundo. Ela cumpriu o ID. O que é o ID, gente? Integrar. Chegou, integra o cara na parada. Discipular, ensina ele os caminhos pelo qual ele deve andar. E enviar. Se não tiver o enviar, a gente estagna. Se você não estiver sonhando em enviar, você estagnou. Se você não falar de multiplicação no começo ou no final da sua célula, em toda quinta-feira e todo sábado, você corre um grande risco de estagnar. Ninguém sabe do propósito. Quando vem o propósito, eu não queria, eu gosto tanto do André, eu quero tanto ficar perto dos meus amigos. Não, propósito é para ser inculcado. Você não ganha o propósito, quem ganha o propósito, quem te ganha é o propósito. E aí Mateus 28, 19 e 20, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batiza eles, ensina eles o caminho que eu ensinei vocês, e eis que estarei contigo todos os dias. Se você me perguntar qual é a maior característica de uma célula saudável, eu tenho a resposta na língua. É uma célula que se multiplica. Característica de célula saudável é célula que se multiplica, é que nem a célula do corpo, saudável, multiplica. Sei que multiplica coisa ruim também, mas esquece, estou falando da coisa boa. Célula que multiplica é uma célula saudável. Uma célula que não se multiplica, eu não estou dizendo que ela está errada, que ela está em pecado, mas ela precisa procurar os lugares onde ela precisa retomar algumas coisas para ver a coisa funcionar. E qual deve ser a história da nossa igreja local, gente? Qual deve ser? Nós devemos ser reconhecidos por qual história? Pensa aí, um segundo. Pensou. A história da igreja local deve ser a história de Atos 2, 42 ao 47. A nossa história deve estar pautada no fundamento de Atos 2, do 42 ao 47. Eles viviam em comunhão. Comunhão fala de coenonia. Não fala de só amizade. Fala de uma amizade maior, amigo, gerada pelo Espírito Santo. Uma amizade em oração. Fala do partir do pão. Comer, mas não é só isso não. A Bíblia fala que quando eles partiam o pão, os olhos eram abertos e eles reconheciam que Jesus estava naquele lugar. Fala de uma vida de oração. Não dá, esquece. Foi meu penúltimo GD. Se você não ora, você não está sendo efetivo e eficaz no reino de Deus. Então assim, se a gente for resumir tudo, é oração. Se você não ora, não tem como você ser eficaz e efetivo no reino de Deus. Fala da doutrina dos apóstolos. O fundamento que Jesus Cristo
passou para eles e agora eles passam para outros. E fala do fundamento. Essa é a história da nossa igreja local. Conta a história da sua igreja local aí, André. Atos 2, 42 e 47. Vivíamos juntos em comunhão, a partir do pão. Amém? A célula é a ferramenta mais eficaz, mais poderosa, para que nós possamos cumprir tudo o que o Pai nos chamou para fazer. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor constituiu a nossa família, a comunidade e as células antes da fundação do mundo. O Senhor sonhou conosco quando o Senhor disse que não era bom andarmos só, quando nós deveríamos ter muitos filhos. O Senhor sonhou conosco, Pai, quando chamou o homem para se casar com a mulher e para ter muitos filhos. O Senhor sonhou com a gente, Pai, quando estava lá aqueles homens na caverna de Adulão. O Senhor sonhou conosco na multiplicação dos pães. Quando o Senhor delegou aquele gadareno para ir, o Senhor sonhou conosco. Pai, quando na igreja de Atos, eles viviam ali em plena comunhão, compartilhando a vida, o Senhor sonhou conosco hoje. Pai, o Senhor sonhou conosco quando teve que Estevão morrer, para nós acordarmos e sairmos e cumprirmos propósito, Pai. Obrigado, Pai, porque como se o Velho Testamento era uma figura daquilo que nós viveríamos hoje, a igreja primitiva também é uma figura do que nós vivemos hoje. Nós podemos viver poderosamente, como o Senhor nos chamou para viver. Obrigado, Senhor, pela célula, obrigado por essa igreja local, Pai. Senhor, derrama nessa igreja local, Senhor, uma unção de multiplicação. Mas antes da multiplicação, uma unção de facilitadores, de homens apaixonados, de mulheres apaixonadas. Levanta adolescentes, Pai, apaixonados pelo propósito de Deus, apaixonados pela vida em família. Levanta, Senhor, homens e mulheres que dirão: eis-me aqui. Senhor, quando o Senhor falou com aquele povo em Gideão, o Senhor falou que os covardes voltem para casa. E infelizmente homens ali se acovardaram, mas isso não vai acontecer entre nós, porque aqui há homens e mulheres que não retrocedem, aqui há homens e mulheres que não abrem mão de fazer a vontade do Pai, aqui há homens e mulheres que podem dizer como Jesus disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo, se for a tua vontade, eis-me aqui, eu vou cuidar de pessoas, eu vou cumprir propósito, eu farei tudo pelo qual o Senhor me chamou. Pai, no nome santo de Jesus, se tem algo que eu quero, Pai, se tem algo que eu desejo, se tem algo que estou sonhando a semana toda, é que o Senhor derrame a sua glória sobre este povo, para que o Senhor, e não só sobre ele, sobre mim, para que isso se torne uma realidade, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Amém?